Olá pessoal, esse é o quarto vídeo contendo a resolução dos exemplos e exercícios em sala das notas de aula de derivadas. Neste vídeo a gente vai estar resolvendo os exercícios e dando uma olhada nos exemplos que foram feitos em sala de aula da parte de pontos de máximo e mínimo e multiplicadores de Lagrange. Então, dá uma aumentada aqui. Bom, então, um ponto de máximo, ponto de mínimo, a gente tem um exemplo aqui para essa função. Temos a função f de xy igual a 1 mais x² mais y². Veja que isso aqui é sempre positivo, isso aqui é sempre positivo. Então, o menor valor que a gente vai conseguir nessa função é quando a gente tiver esse valor igual a zero e esse valor igual a zero. Então, no ponto 0, 0. E o menor valor é 1. Para qualquer outro valor de x e y que a gente colocar, como os dois são positivos e a gente está somando tudo, isso aqui vai ser maior do que esse valor. Então, esse ponto 0, 0, ele é um valor mínimo, faltou um m aqui, absoluto para essa função. Tá? A gente viu em sala também como encontrar ponto crítico da função. Analogamente ao que acontecia lá no cálculo 1, quem eram os candidatos a máximo e mínimo? Eram os pontos cuja derivada era igual a zero. Aqui a gente também tem isso. Só que aqui a gente precisa que as duas derivadas parciais em relação a x e em relação a y sejam iguais a zero. Todos os pontos que satisfizerem isso vão ser candidatos a máximo e mínimo. Mas eles também podem ser ponto de sela. Tá? Então temos um exemplo. Verificar que 1 e 3 é um ponto crítico desta função x² mais y² menos 2x menos 2y mais 14. Então, para ser ponto crítico, eu tenho que calcular as derivadas parciais e quando eu substituir esse ponto, o resultado tem que dar 0. Derivando parcialmente em relação a x, aqui tenho, dá 2x, está aqui. Aqui não tenho, dá 0, não tenho x. Aqui, derivada de menos 2x dá menos 2. Aqui não tenho x, aqui não tenho x. Então, a derivada em relação a x é 2x menos 2. Derivada em relação a y, não tenho y, 2y, não tenho, menos 6. Está aqui. Quando a gente substitui x por 1 e y por 3, aqui vai dar 2 vezes 1, 2, menos 2, 0. 2 vezes 3, 6, menos 6, 0. Então, esse ponto ele é um ponto crítico para essa função. Por quê? Porque ambas as derivadas parciais deram 0. Portanto, 1 e 3 é um ponto crítico de f. Determinar os pontos críticos dessa função. Então, a gente tem a função 3xy² mais x³ menos 3x. Encontramos as derivadas parciais em relação a x. 3y² mais 3x² menos 3. Está aqui. Derivada parcial em relação a y. Cai o 2. 2 vezes 3, 6. Repete o x, que é constante. E y, que diminui um expoente. Aqui dá 0 e aqui dá 0. Então é só 6xy. Então a gente precisa resolver este sisteminha. A gente precisa que essa equação seja igual a 0 e essa equação seja igual a 0. Veja que da segunda equação a gente tem 6 vezes x vezes y dando igual a 0. A gente já sabe que a gente está trabalhando nos números reais, então ou o x tem que ser 0 ou o y tem que ser 0. Ou x igual a 0 ou y igual a 0. Se a gente considerar x igual a 0, então isso tem que ser satisfeito nas duas. Então x tem que ser 0, elimina esse termo. E a gente fica aqui em cima com 3y² menos 3 igual a 0. Soluções para isso? Isola o y. A gente vai ter que y tem que ser mais ou menos 1. Né? Aqui a gente fica com y 3y² menos 3 igual a 0. y², 3y² igual a 3. y²,
cancela 3 com 3, ou passa dividindo, igual a 1. E aí, y, os valores de y, que elevado ao quadrado dão 1, são y igual a mais ou menos 1. Está aqui. Então, quer dizer que para x igual a 0 e y igual a 1, e para x igual a 0 e y igual a menos 1, para esses dois caras, as duas equações dão 0. Mas eu também posso ter y igual a 0. Quando y igual a 0, substituindo da de baixo, substituindo na de cima, a gente fica com 3x² menos 3 igual a 0. E aí a gente tem de novo x igual a mais ou menos 1. Então nós temos 4 pontos críticos para essa função. 0 e menos 1, 0 e 1, menos 1 e 0 e 1 e 0. Ok? Aí exercício. Determinar os pontos críticos dessas funções. Vamos lá. Para a letra A. Então, para determinar os pontos críticos, a gente precisa resolver fx igual a 0 e fy igual a 0 ao mesmo tempo. Derivada em relação a x. 2 vezes 2, 4x. Aqui não tem o x. Aqui, menos 2y. Aqui vai ficar 1. E aqui dá 0. Então, é isso igual a 0. E derivada em relação a y, 2y menos 2x que dá 0 e aqui dá menos 1. Agora a gente tem várias opções para resolver isso daqui, né? O que a gente pode fazer? A gente pode isolar em uma e substituir na outra. A gente pode multiplicar cada uma delas por uma constante e somar as duas equações. Neste caso, como aqui eu já tenho menos 2y e aqui eu tenho 2y, se eu somar essas duas equações, vou ficar com 4x menos 2x. 2x, 2y menos 2y cancela, mais 1 menos 1 cancela, então desse lado só sobrou 2x igual a 0. Ou seja, x tem que ser igual a 0. Substituindo x igual a 0 em uma das duas equações, tanto faz na qual, vou substituir nessa segunda equação, a gente vai ter 2y, aqui vai ficar 0, menos 1 igual a 0. Ou seja, y igual a 1 meio. Então, essa função tem um ponto crítico, que é o ponto P de coordenadas 0, e 1 meio. Ok? Letra B. De novo, a gente sabe que em todos eles a gente vai ter que resolver fx igual a 0 e fy igual a 0. Isso aqui é o que a gente vai ter que resolver em todos. Então eu já vou partir direto colocando as derivadas parciais, ok? Para essa função, derivada parcial em relação a x, 3x ao quadrado aqui não tem o x, dá 0. Aqui, derivada de xy em relação a x, mais y. E aqui não tem, então igual a 0. Derivada parcial em relação a y. Aqui não tem o y, dá 0. Aqui dá menos 2y.
Aqui dá mais x. E só, igual a zero. Agora é mais fácil a gente isolar em uma e substituir na outra, né? Da segunda equação, a gente tem que x é igual a 2y. Substituindo isso na primeira equação, a gente vai ter 3x eu troco por 2y ao quadrado mais y igual a zero. Então, aqui 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 3, 12. Y ao quadrado mais y igual a zero. Tirando y em evidência, y que multiplica 12y mais 1 igual a zero. Estamos no conjunto dos números reais. Dois números multiplicados dando zero, um deles tem que ser zero. Então daqui a gente tira aqui y tem que ser igual a zero, ou 12y mais 1 tem que ser igual a zero. Neste caso, y tem que ser igual a menos 1 sobre 12. Se o y for zero, veja que o x é igual a 2y. A gente encontrou aqui na primeira. Então, o x vai ser igual a zero. Se o y for menos 1 sobre 12, substituindo aqui, 2 com 12 vai cancelar, então o x tem que ser igual a menos 1 sobre 6. Então nós temos dois pontos críticos. Este é o primeiro e este é o segundo. Vou colocar eles aqui, que a gente vai precisar deles depois. Então temos o primeiro ponto crítico, 0, 0. E o segundo, vou chamar de quê? Segundo ponto crítico, menos 1/6 e menos 1/12, ou 1 sobre 12. Letra C. Derivada parcial em relação a x. 4x ao cubo. Aqui não tem o x, aqui dá 4. Derivada parcial em relação a y. Não tem o y, 4y ao cubo mais 4. Daqui a gente tira que x ao cubo tem que ser igual a menos 1. Daqui a gente tira que y ao cubo tem que ser igual a menos 1. Então, x tem que ser igual a menos 1. Y tem que ser igual a menos 1. Temos só um ponto crítico. P de coordenadas menos 1. E menos 1. Letra D. Derivada parcial em relação a x. 2x. Aqui não. Mais 3y. Menos 1. Igual a zero. Derivada parcial em relação a y, menos 2y. Aqui vai dar mais 3x. Mais 1. Igual a zero. De novo, temos um sistema. A gente pode escolher como resolver esse sistema. A gente pode isolar na primeira e substituir na segunda. A gente pode
multiplicar cada linha por uma constante, somar as duas de forma que elimine uma das variáveis. Então, tanto faz o que a gente vai fazer. Eu vou fazer justamente isso. Não, vamos isolar. Aqui da primeira, a gente fica com, já vou colocar direto, tá? X igual menos 3y mais 1 dividido por 2. Vou circular isso aqui, destacar isso aqui, que depois eu vou utilizar na hora que eu encontrar os valores de y. Substituindo esse x aqui, a gente vai obter menos 2y mais 3 que multiplica menos 3y mais 1 dividido por 2 mais 1 igual a 0. Tirando o mínimo, que é 2, e já fazendo a distributiva aqui, a gente vai ficar com menos 4y. Aqui, 3 vezes menos 3, menos 9y, mais 3, e 2 vezes 1, mais 2 igual a 0. Como aqui embaixo eu só tenho a constante 2, só me interessa quando aqui em cima der 0, né? Que aí essa divisão vai dar 0. Então, basta aqui menos 15y, menos 15? Não, tá louco. 9 com 4, menos 13, né? Menos 13y mais 5 seja igual a 0. Ou seja, y igual a 5 sobre 13. Substituindo este valor no x, a gente vai ficar com x igual menos 3 vezes y. 3 vezes 5, 15. Então, 15 sobre 13 mais 1 dividido por 2. E isso dá igual, tirando o mínimo aqui em cima, é 13. 13 vezes 1, 13. 13 menos 15, menos 2 sobre 13, tudo dividido por 2, e aí divisão de fração, repete a primeira vez, inverte a segunda, então isso dá menos 2 sobre 26. Aqui simplificando, dividindo em cima e embaixo por 2, dá para fazer isso direto, né? 1 sobre 13. Então, o nosso ponto crítico para essa função é P de coordenadas x igual menos 1 13avos, ou 1 sobre 13, e y igual a 5 13avos. Ficou muito feio isso. Vou tentar escrever um pouquinho mais bonito, né? Aqui era menos 1 sobre 13, melhorou um pouquinho. E 5 sobre 13. Ok. Vou apagar aqui tudo para resolver o E e o F.
Letra E. Vamos lá. Derivada parcial em relação a x. 3x², aqui não vai ter, e aqui vai dar menos y. Então, 3x² menos y igual a 0. Derivada parcial em relação a y. 3y² menos x. Igual a 0. Daqui a gente tira que y é igual a 3x². Substituindo na de baixo, a gente vai ficar com 3, que multiplica 3x² ao quadrado menos x igual a 0. Aqui, 3 ao quadrado, 9. 9 vezes 3, 27. X a quarta menos x igual a 0. Tirando x em evidência, x que multiplica 27x ao cubo menos 1 igual a 0. Então, a gente tem x igual a 0 ou este termo igual a 0. Se este termo for igual a 0, então x ao cubo é igual a 1 sobre 27. E neste caso, x igual a 1 terço, que é a raiz cúbica de 27. Então, x igual a 0 ou x igual a 1 terço. Se x for 0, substituindo aqui, a gente tem que y também tem que ser 0. Se x for 1 terço, então o y, substituindo aqui, vai dar 1 terço ao quadrado é 1 nono. Como eu tenho 3 em cima, 3 nonos, simplificando 1 terço. Então aqui temos 2 pontos. Ponto P, coordenada 1 terço e 1 terço. Tanto faz a ordem que a gente coloca os pontos, tá? E ponto Q de coordenada 0, 0. Vamos para a letra F. Derivada parcial em relação a x. 4x ao cubo. Aqui não tem o x, aqui menos 4y igual a 0. Derivada parcial em relação a y, 4y ao cubo menos 4x. Igual a 0. Daqui a gente tira aqui, dá para cancelar o 4, dividir tudo por 4, fica x ao cubo menos y igual a 0, então significa que y igual a x ao cubo. Substituindo na de baixo, a gente tem 4 x ao cubo menos 4x igual a 0. Então, vou fazer aqui do lado em vez de fazer para baixo. 4x a 9, potência de potência multiplica os expoentes, menos 4x igual a 0. Tirando x em evidência, 4x em evidência, na verdade. Aqui sobra x na 8, menos 1, igual a 0. Aqui nós temos duas soluções. Temos uma multiplicação dando 0. Então,
ou x igual a 0, ou x na 8 menos 1 igual a 0. X na 8 menos 1 igual a 0 significa que x na 8 é igual a 1. Potência par, então, tenho como solução x igual a 1 e x igual a menos 1. Ok? Substituindo aqui, se x igual a 0, então y igual a 0. X igual a 1, então y igual a 1. X igual a menos 1, então y igual a menos 1. Nesse caso, a gente teve 3 pontos críticos. E 0, 0, Q, 1 e 1. E um outro ponto, R, menos 1 e menos 1. Então, encontramos todos os pontos críticos para essas funções. Aí a gente vai usar agora, bom, antes, já ia fazer exercício em sala. Antes temos o exemplo. Exemplo, considere a função f de xy igual a 3xy ao quadrado mais x ao cubo menos 3x, que é exatamente essa que a gente já encontrou os pontos críticos, apresentado no exercício anterior, onde vimos que esses são os pontos críticos. Vamos classificá-los. Se é um ponto de mínimo, ponto de máximo, ponto de sela, ou se a gente não pode afirmar nada sobre ele. Para a gente fazer isso, a gente vai usar o teste da derivada segunda, né? Então a gente vai usar esse determinante aqui. Derivada parcial xx, segunda derivada parcial em relação a x, fxy, fyx, fyi. Okay? E aí a gente viu aqui no teste de derivada segunda que se o sinal for positivo do determinante e a fxx também pode ser fyi, tá? Mas fxx for positiva, positivo, positivo, então mínimo. Positivo e negativo, então máximo. Se o sinal for negativo desse determinante, então é ponto de sela. E se for igual a 0, a gente não pode afirmar nada. Então a gente encontrou a segunda derivada para essa função. A gente já tinha encontrado a primeira derivada. Está aqui fx e fy. Derivando de novo essa aqui em relação a x, vai dar... Aqui não tem x. 2 vezes 3, 6x. Está aqui fxx. Derivei em relação a x, agora derivando em relação a y. Então, pego essa aqui e derivo em relação a y. 6y. Está aqui. Opa. Erro de digitação. 6y. Aqui saiu certo. Calma. Acho que não foi erro de digitação. Não foi erro de digitação. Eu só não estava enxergando. FYY. Essa daqui. Então a gente derivou em relação a y uma vez e agora a gente deriva de novo em relação a y. E aí vai ficar 6x. Então tá certinho isso aqui. Aí agora aqui sim. fxy, que a gente viu, teorema de Clairaut, igual a f de yx, igual a... pegar essa daqui e derivar em relação a x, ou essa daqui e derivar em relação a y, que dá 6y. Então, com isso, a gente monta a matriz, o determinante. Está aqui o determinante. Então, vai ficar 6x, 6y, 6y, 6x.
Agora a gente vai testar cada um desses pontos. Para o primeiro ponto, 0 e menos 1. Aqui vai dar 0, aqui vai dar 0, aqui vai dar menos 1 e aqui vai dar menos 1. Determinante, essa vezes essa, vai dar 0 vezes 0, menos essa vezes essa. Quando eu faço menos 6 vezes menos 6, porque eu estou trocando y por 1, dá 36. Com o sinal negativo da volta do determinante, dá menos 36. Sinal desse determinante deu negativo, então significa que isso é um ponto de cela. Ok? H, 0 e 1. Se a gente substituir x por 0 e y por 1, vai dar 0 menos 6 vezes 6, menos 36. Negativo de novo, então temos mais um ponto de cela. H de 1, 0. Aqui vai ficar 6, aqui vai ficar 6, aqui vai ficar 0 e 0. 6 vezes 6, 36. Menos 0 vezes 0 dá 0. Então isso fica 36. O que interessa é o sinal positivo, maior que 0. Sinal determinante deu maior que 0, a gente tem que analisar o sinal da segunda derivada, ou em relação a x ou em relação a y. Nosso x é 1. Se trocar por 1 aqui, fica 6 vezes 1, 6, que é positivo. Positivo, positivo é o primeiro caso. Então, esse ponto, 1 e 0, é um ponto de mínimo. H de menos 1 e 0. Substituindo menos 1 aqui, vai dar menos 6 vezes menos 6, mais 36. E aqui vai dar 0. Então, positivo. Substituindo menos 1 aqui, a gente vai ter menos 6. Então, sinal do determinante positivo, sinal da segunda derivada em relação a x negativo, então é ponto de máximo. Está aqui. Aí, exercício em sala. Classifique os pontos críticos encontrados no exercício em sala anterior. Ou seja, vamos classificar todos esses pontos críticos aqui e é por isso que eu deixei eles anotados aqui. Vamos apagar aqui, então. Então, só lembrando, nós teremos h de xy igual determinante fxx, fxy fyx, fyi. Então, vamos lá. Para a letra A. Primeiro, a gente vai precisar determinar fx. Fx. Não vou colocar o xy aqui, tá? Vou colocar só fx. Vai ser 2 vezes 2, 4x. Aqui dá 0, aqui dá menos 2y. Mais 1. Vou colocar fy aqui. Derivada parcial em relação a y. 2y menos 2x menos 1. fxx. Derivo isso aqui agora em relação a x, que dá 4. Já vou colocar aqui fxy igual a fyx
derivar isso em relação a y, que dá menos 2. E f, y, derivar isso em relação a y de novo, que é 2. Veja que neste caso a gente nem vai ter o que substituir. A gente já tem que esse cara aqui é maior que zero para qualquer ponto. Basta a gente analisar o sinal do determinante. Para este caso, h de xy é igual ao determinante da fxx, que é 4, fxy, que é menos 2, menos 2, e aqui que é 2. Independente do ponto, como aqui eu não tenho variável, esse resultado dá 4 vezes 2, 8, menos 2 vezes menos 2, menos 4. Então isso aqui é 4, positivo. Positivo e positivo, então esse cara é um ponto de mínimo. Ok? Letra B. Vou fazer de outra cor, para ir separando um do outro. Fx para a letra B. 3x ao quadrado mais y, fy menos 2y mais x. fxx 6x, agora a gente vai ter variável junto. fxy, que é igual a fyx, derivada disso em relação a y é 1. E fy, que é menos 2. Como a gente já tem esses caras aqui, eu já vou colocar h, e a gente tem 2 pontos para analisar, h, 0, 0. Então, na primeira coordenada é a fxx, que neste caso, 6x, trocando x por 0, dá 0. Segunda coordenada é fxy, que é 1. Aqui, fyx, que é 1. E aqui, não tenho que substituir, porque é só uma constante, menos 2. Então, menos 1, menor que 0. O que acontecia se esse cara era menor que 0? Isso aqui é um ponto de célula. Então, 0, 0 é um ponto de célula. H, agora a gente tem o segundo ponto, que é menos 1/6 e menos 1/12. Igual determinante. Então a gente vai trocar aqui x por menos 1/6. Quando a gente faz isso, a gente fica com 6 vezes menos 1/6. 6 com 6 cancela, sobra menos 1. fxy não tem variável, então é só essa constante. Aqui repete ela. E aqui a fy também não tem onde jogar valor, então é menos 2. Menos 1 vezes menos 2, menos com menos mais, isso dá 2, menos 1, que é 1 positivo. Positivo o sinal da H, negativo o sinal
da fxx, ou fyy. Logo, esse cara é máximo. Se os dois são positivos, ele é mínimo. Então, se é positivo e negativo, é máximo. Esse ponto é um ponto de máximo. Vou apagar aqui, que não vai caber tudo. Não era para apagar aqui. Estamos na letra C. Está aqui. Fx, vamos calcular de novo fx, 4x ao cubo, mais 4, fy, 4y ao cubo, mais 4. Fxx, (12x ao quadrado), fxy igual a fyx, que é igual a 0, e fyy, que é igual a 12y ao quadrado. Temos só um ponto, então h de menos 1 e menos 1 vai ser determinante. Fxx é 12x quadrado. Trocando o x quadrado, x por menos 1 vai dar 12. Aqui é 0, aqui é 0. 12y quadrado, trocando y por menos 1 vai ficar 12. Então isso é 144. Não interessa o valor, o que interessa aqui é positivo. Veja, positivo, positivo, então isso é um ponto de mínimo. Letra D. Fx, onde nós estamos? Estamos aqui, essa é a letra D. Está só um pouquinho aqui. Aí. Essa é a letra D. Fx, 2x mais 3y menos 1. 2x mais 3y menos 1. Fy menos 2y mais 3x mais 1. Menos 2y mais 3x mais 1. Fxx. Derivada disso em relação a x, 2. Fxy igual a fyx igual a derivada. Derivei em relação a x, agora em relação a y dá 3. Fy, que é igual a menos 2. Vamos lá. Então, H. Temos quantos pontos? Letra D, só um ponto. Menos 1 sobre 13 e 5. Opa.
e 5 sobre 13. Veja que é tudo constante, né? Então nem vai precisar substituir esses pontos. Só montar aqui 2, 3, 3 e menos 2. 2 vezes menos 2, menos 4, menos 9. Isso aqui é negativo. Se isso é negativo, então quer dizer que esse ponto é um ponto de cela. Será que cabe a E aqui? Cabe. Só fazer de outra cor. E fx 3x² menos y. Fy 3y² menos x. Fxx, derivar de novo, isso aqui em relação a x, que dá 6x. Fxy igual a fyx, que é derivar isso aqui agora em relação a y, que dá menos 1. Isso pode confirmar, derivando isso aqui em relação a x, também dá menos 1. Por fim, Fy igual 6y. Agora a gente tem dois pontos. Então é H. Vou pegar o 0, 0 primeiro. H de 0, 0. Vai dar, trocar x por 0 aqui, vai ficar 0. Aqui é fixo menos 1, menos 1. E aqui vai dar 0. Determinante disso é menos 1, menor que 0. Então esse cara é um ponto de cela. H de 1/3 e 1/3. Vou trocar aqui por 1/3 no lugar do x, vai ficar 6 dividido por 3, que é 2. Aqui é menos 1, aqui é menos 1, que é o valor da fxy e fyx. E aqui troco y por 1/3, 6 sobre 3, 2. Isso é igual a 4 mais 1 com menos do determinante, menos 1. 4 menos 1, 3. O que interessa aqui é positivo. Positivo, positivo, então este ponto é um ponto de mínimo. Letra E. Agora vamos para a letra F. Para isso, vamos apagar tudo aqui. Letra F. Fx igual a 4x ao cubo menos 4y. Fy igual a 4y ao cubo menos 4x. Fxx, derivada disso em relação a x, dá 12x ao quadrado. Fxy, fyx, derivada em relação, derivei em relação a x, agora deriva em relação a y, que dá menos 4. E Fy, que é derivar em relação a y, derivo de novo em relação a y, dá 12y ao quadrado. Agora nós temos 3 pontos para testar, né? Então vamos testá-los. H
de 0, 0. Substituindo por 0 aqui dá 0, aqui fica menos 4, aqui fica menos 4 e aqui substituindo y por 0 dá 0. Determinante disso é menos 16. Menor que 0, determinante, então esse é um ponto de cela. Próximo 1 e 1. Substituindo x e y por 1, teremos 12 menos 4 menos 4 e 12. Isso dá 144. Nem vou colocar quanto é, porque só me interessa o sinal. Aqui dá 144 menos 16, que com certeza é positivo. Positivo, positivo, então esse cara é um ponto de mínimo. E o último h de menos 1 e menos 1. Dá, substituindo aqui, vai ficar positivo, então vai ficar 12, menos 4, menos 4 e 12. Veja que é a mesma coisa que aqui, então positivo. Positivo, positivo, então este ponto também é um ponto de mínimo. Qualquer coisa, vai lá para o GeoGebra, plota essas funções e você vai conseguir ter uma noção geométrica do que está acontecendo, né? E vai verificar que de fato esse ponto é cela e esses dois são de mínimo. Provavelmente isso está fazendo algo parecido com isso. Provavelmente, onde aqui é o 0, 0, que vai ser o ponto de cela e 2 pontos de mínimo. Ok? Então, fechamos essa parte. Agora vamos para a aplicação de máximos e mínimos. O vídeo vai ficar um pouco comprido, mas é o último vídeo que a gente tem da parte de derivadas. Vou aumentar aqui, porque já vi uns números bem pequenininhos ali, nem a pau que eu vou conseguir enxergar aqui. Então a gente tem uma aplicação, exemplo aplicado. Uma caixa retangular sem tampa deve ser feita com 12 metros quadrados de papelão. Determine o volume máximo de tal caixa. Então o que a gente quer? A gente quer o volume. Fazendo o desenho de uma caixa aqui, chamando aqui esse lado de x, esse de y e esse de z, a gente vai ter que o volume é dado pelo produto dessas três medidas. Está aqui. E com base na figura da direita, isso aqui é a caixa aberta. Como é sem tampa, só tenho essa parte aqui, não tenho mais uma grudada aqui representando a tampa. Ok? Como que a gente calcula a área disso? Então, quando a gente está com problemas aplicados dessa forma, geralmente a gente vai ter duas equações. Uma que é o que a gente quer resolver, que é minimizar ou maximizar, encontrar ponto de máximo ou de mínimo. E outra que é uma restrição que a gente tem. Tá? Qual é a restrição que a gente tem? A gente só tem 12 metros quadrados de papelão. Então, quer dizer que a área dessa caixa, ou seja, a quantidade de papelão que eu vou utilizar para fazer, tem que ser igual a 12, para eu utilizar todo o papelão. Como que eu calculo essa área? Aqui temos z vezes y. Como eu tenho a mesma quantia aqui, então é 2 vezes z vezes y, está aqui. Mais, aqui, essa medida aqui, é z também, né?
Então z vezes x. Vezes 2, porque eu tenho aquela outra lá. Está aqui, 2xz. E mais a base, que é y vezes x. Está aqui. Essa é a equação da área dessa caixa. Então, como a gente tem 12 metros quadrados, 12xz mais 2yz mais xy tem que ser igual a 12. Aí, se a gente isolar o z nessa restrição, então sempre na nossa restrição, a gente vai poder isolar uma das variáveis. Então, isolando o z aqui, a gente vai obter, veja que vai passar esse xy para o lado de lá, vai ficar menos xy, 12 menos xy. Se eu tirar z em evidência, vai ficar 2x mais 2y, passando dividindo. Então, z eu posso escrever em função de y, utilizando a restrição que eu tenho, como 12 menos xy dividido por 2x mais 2y. Substituindo isso lá na outra equação, que é a equação que eu quero, então sempre tem uma equação que eu tenho, um valor, e outra que eu quero encontrar. Então, isolo na que eu tenho, substituo na que eu quero. Veja que troquei o z aqui por 12 menos xy dividido por 2x mais 2y. Então, fiquei com volume em função só de x e y, como 12xy menos x quadrado y quadrado dividido por 2x mais 2y, que é fazer a distributiva aqui em cima. E a gente quer o maior volume possível, o volume máximo. Então, a gente encontrar o ponto de máximo dessa função. Para isso, a gente precisa das derivadas parciais. Aqui eu tenho que fazer regra do quociente. Então, de baixo vezes a derivada da de cima, menos a de cima, vezes a derivada da de baixo, tudo dividido pela de baixo ao quadrado. Quando a gente resolve isso, como o vídeo já está longo, a gente vai obter derivada em relação de v, derivada parcial de v em relação a x, y ao quadrado, vezes 12 menos x quadrado menos 12xy, já tirando y quadrado em evidência, dividido por 2x mais 2y. Derivada parcial em relação a y igual x quadrado, que multiplica 12 menos y quadrado menos 2xy, já tirando x quadrado em evidência, dividido por 2, que multiplica x mais y ao quadrado. Na verdade, aqui não é 2, né? Aqui é 4. Aqui é 4. Por quê? Porque embaixo vai ficar de baixo ao quadrado. Pode ser que seja 2, pode ser que já tenha simplificado alguma coisa com o de cima. Vamos deixar assim. Ou vamos resolver um aqui só para ver. Vamos ver a derivada parcial em relação a x. Para ver se foi erro de digitação ou... Então, essa é a nossa função. É a de baixo. Vezes a derivada da de cima. A derivada da de cima em relação a x é 12y. Menos 2xy. De baixo vezes a derivada da de cima. Menos agora é a de cima. Que é 12xy. Menos x quadrado y quadrado. Vezes a derivada da de baixo. A derivada da de baixo em relação a x é 2. Tudo dividido pela de baixo então tá certo lá, tá? Porque aqui vai ficar, posso tirar 2 em evidência, 2 ao quadrado, 4. Tá vendo que eu tenho um 2 aqui e aqui também dá para tirar um 2 em evidência. Então vai cancelar aquele 2 com o 4 e vai ficar isso aqui mesmo. Ok, então tá certo. Bom, temos um quociente. Quando que um quociente dá zero? Quando a parte de cima, o numerador, for zero. Então, pode esquecer a parte de baixo, por enquanto. E para a gente encontrar o valor onde isso dá zero, basta a gente igualar isso daqui a zero. Então, a gente tem que ter... Por que que aqui eu só coloquei 12 menos x quadrado menos 2xy? Porque aqui está vendo que eu tenho um produto? Quando que um produto dá zero? Quando esse for zero ou esse for zero. Mas se eu tomar y igual a zero, então eu não tenho caixa. Então não faz sentido no meu problema real. Y igual a zero. Por isso que eu já nem considero esse ponto. Tá?
O y tem que ser maior que zero, x tem que ser maior que zero, z tem que ser maior que zero, para que eu tenha caixa. Então basta que 12 menos x² menos 2xy seja igual a zero. E ao mesmo tempo, 12 menos y² menos 2xy tem que ser igual a zero. Tá? E aí está aqui, uma vez que queremos x maior que zero, y maior que zero. Como esse é igual a zero e esse é igual a zero, a gente pode igualar as duas. Né? Vai montar o sisteminha lá e vai resolver de alguma forma. Isolando em uma, substituindo na outra, somando as duas, fazendo uma menos a outra, que é o que foi feito aqui, o que eu usei para resolver. Tá? A gente vai obter, veja que, deixa eu colocar aqui, fica mais claro. A gente tinha 12 menos x² menos 2xy igual a zero. 12 menos y² menos 2xy igual a zero. Faz essa menos essa. 12 menos 12, 0. Menos x² mais y². Menos 2xy, menos com menos mais 2xy, 0. Igual a zero. Ou seja, x² tem que ser igual a y². Então, como a gente quer valores positivos, não faz sentido valor negativo, a gente tem que ter a medida x igual à medida y. Tá? Então a gente achou uma relação entre x e y. O que a gente faz com isso agora? Bom, a gente substitui aqui para achar a relação com z. Então, substituindo isso aqui, a gente vai ficar com 12 menos x ao quadrado dividido por, então, z igual a 12 menos x ao quadrado dividido por 2 mais 2, 4x². Trocando aqui na nossa restrição, que é o que a gente tem igual a alguma coisa, né? Igual a um número. Y por x e z por isso, a gente vai obter que z tem que ser 1. Ok? Além disso, aqui eu fiz uma coisa diferente, né? A gente já achou que x igual a y, resolve isso daqui. Então a gente trocou x por y aqui, em uma delas. A gente ficou com 12 menos x², aqui vai dar menos 2x² igual a zero. Então, 12 menos 3x² igual a zero, ou seja, x tem que ser 2. A gente somou as duas, encontrou a relação entre x e y, substituiu em uma delas, obteve que x tem que ser 2. Se x tem que ser 2, y tem que ser 2. E agora, substituindo aqui, a gente obtém que z tem que ser 12 menos 4, 8, sobre 8. Por que ficou x² aqui? Não é x². É 2x mais 2x, 4x. Então aqui dá 12 menos 4, 8, dividido por 8, z igual a 1. Então essas são as medidas. Este ponto é um ponto crítico da função. Aí, é claro que esse ponto vai ser um ponto de máximo para essa função. A gente quer maximizar essa função. Por que é claro que vai ser ponto de máximo? Porque para minimizar isso daqui, bom, se eu pegar 0, 0, 0, eu já minimizei essa função, então não faz sentido. Né? Então, esse é um ponto máximo. Exercício em sala. Deixa eu apagar aqui.
Esse vídeo ficou longo um pouquinho. Temperatura T em qualquer ponto xy no plano é dada por T de xy igual 3y² mais x² menos x. Qual a temperatura máxima e a mínima em um disco fechado de raio 1 centrado na origem? Veja que agora tem uma restrição, né? Então eu quero temperatura máxima e mínima num disco fechado de raio 1 centrado na origem. Bom, para eu encontrar os pontos críticos, primeiramente eu tenho que ter Tx igual a 0 e Ty igual a 0. Derivada em relação a x, 2x menos 1 igual a 0. Derivada parcial em relação a y, 2 vezes 3, 6y igual a 0. Daqui eu tiro direto que y igual a 0, x igual a 1/2. Ok? Esse ponto é um ponto de máximo ou ponto de mínimo. Para eu determinar se ele é máximo ou mínimo, eu vou calcular derivada parcial em relação a x e em relação a x de novo. Txx, até derivar isso em relação a x, que dá 2. Txy, que é igual a Tyx, que é derivar isso aqui em relação a y, isso em relação a x, que dá 0. E Ty, que é igual a 6. Então, h desse ponto, 1/2 0, é igual ao determinante 2, 0, 0, 6, 2 vezes 6, 12, que é maior que 0. Veja, maior que 0, maior que 0. Então, esse ponto é um ponto de mínimo. O que está acontecendo aqui? Então, a gente tem esse ponto de mínimo. Encontramos a temperatura mínima, que vai ser temperatura mínima é substituir esse ponto na T de xy. T de 1/2 e 0. Então, 3 vezes 0 mais x ao quadrado, 1/2 ao quadrado dá 1/4, menos 1/2. Tirando o mínimo, isso dá menos, mínimo é 4. 4 por 2, 2. Então, 1 menos 2 menos 1/2. Essa é a temperatura mínima. Temperatura máxima. Veja, o que está acontecendo? A gente tem um ponto de mínimo. Então, a partir desse ponto, a função está subindo. Quer dizer que ela está fazendo algo dessa forma, né? Pode ter outro formato aqui, mas a princípio é algo parecido com isso. Como que eu faço para encontrar a temperatura máxima? Veja que eu estou limitado. Estou limitado por um disco fechado de raio 1 centrado na origem. Então, se eu analisar que aqui está plano XY, aqui os eixos, eu vou ter que analisar o que acontece se eu estiver aqui em um disco aqui embaixo no plano, projeta isso lá em cima para ver o que vai acontecer. A gente tem um teorema que diz que os pontos para uma região fechada, os pontos de máximo e de mínimo, ou eles são os pontos críticos ou estão sobre a borda, sobre a fronteira. Tá? Lá que a gente pode utilizar. Então, a gente tem que analisar o que está acontecendo aqui se a gente pegar um ponto sobre a fronteira. O que é um ponto sobre essa fronteira? Círculo centrado na origem de raio 1. É um ponto que satisfaz x² mais y² igual a 1. Ok? Então, um ponto sobre a fronteira, ele satisfaz isso daqui. O que a gente pode fazer? A gente pode isolar uma aqui
isso é uma restrição, e substituir na nossa equação. Por exemplo, x². Eu posso isolar o x² igual a 1 menos y² e posso trocar aqui no lugar do x². É uma boa? Não, por quê? Porque eu tenho x e daí eu vou ficar com raiz. Então, ao invés de eu fazer isso, qual é a outra opção? É isolar y², que aí eu só troco y² aqui. y² igual a 1 menos x². Então, a minha temperatura, que dependia de duas variáveis, agora, sobre os pontos que estão nesse círculo, que aí eu tenho uma restrição, ela vira uma função de apenas uma variável, t de x, que vai ser 3 vezes y², então 1 menos x², para esses pontos sobre o círculo, mais x² menos x. Então, isso aqui fica 3, aqui fica menos 3x², com mais x² menos 2x² menos x. Não está faltando nada? Acho que não. Ok. Substituímos na nossa equação da temperatura. Isso aí. E aí a gente quer encontrar o ponto de máximo dessa função de uma variável. T' de x igual a menos 4x menos 1. Então, igualando isso a zero, a gente vai ficar com x igual menos 1/4. Ok? Substituindo aqui, a gente vai encontrar o valor para y. Eu acho. Ok. Ok. E aí, a gente obtém a temperatura máxima naquele ponto. Qualquer coisa a gente pode jogar no GeoGebra, tá, para analisar o que está acontecendo. Então, a gente vai obter um ponto sobre esse círculo onde a temperatura vai ser máxima. Para finalizar, multiplicadores de Lagrange. Aqui, quando a gente tinha esse exemplo 1 da caixa, a gente tinha algo que a gente queria maximizar e tinha uma restrição. Quando a gente tem isso, e aí a gente isolou, lembra que a gente isolou o z aqui, substituiu aqui, para depois encontrar o ponto de máximo disso, a gente tem outra opção, que é utilizar os multiplicadores de Lagrange, que a gente viu em sala de aula. Aqui a gente tem um exemplo. A gente tem um galpão retangular, deve ser construído em um terreno triangular, conforme essa figura. Então aqui a gente tem 10 metros, aqui 20 metros inteiro, 10, 20. E eu quero colocar um galpão aqui, encostando lá na margem, para ter a maior área possível. Tá? Eu quero saber onde, em que ponto aqui eu tenho que colocar esse cara de forma que a área do galpão seja máxima. Então a gente chama aqui de y, aqui de x. Esse é um ponto xy. A área do galpão é dada por x vezes y. E qual é a restrição que eu tenho? Então isso aqui é o que eu quero maximizar. Qual a restrição que eu tenho? Como eu quero que esse ponto fique encostado aqui, eu tenho que esse ponto tem que estar na reta que passa pelo ponto 0,10 e 20,0.
lembrando lá do cálculo 1, ensino fundamental. Então, encontrando a equação da reta que passa por esses dois pontos, a gente tem que essa equação é x mais 2y igual a 20. Então, essa é a nossa restrição. Ok? Então, lá para o Lagrangiano, está aqui. A função lagrangiana é a f de xy, que é o que você quer maximizar ou minimizar, menos lambda, que você acrescenta essa variável lambda, que é o multiplicador de Lagrange, a restrição. Né? Reescrevendo essa g de xy igual a x mais 2y menos 20. Tá aqui. A gente fica com a lagrangiana dessa forma. xy, que é o que eu quero maximizar, menos lambda vezes a g de xy. E aí a gente resolve gradiente da lagrangiana igual a zero. Então, derivada em relação a x primeiro, dá y, aqui dá 1 vezes menos lambda, y menos lambda igual a zero. Derivada em relação a y igual a zero, derivada em relação a lambda, que também é uma variável, igual a zero. E aí volta na tua restrição, né, apenas. Então, x é igual a lambda, igual a lambda, x igual a 2 lambda, substituindo aqui a gente encontra o valor de lambda. E lambda tem que ser igual a 5. Se lambda tem que ser igual a 5, então y tem que ser igual a 5, x tem que ser igual a 10. Então, isso está me dizendo o seguinte, que é exatamente eu pegar a metade dessa distância e marcar esse pontinho lá, ok? Exercício em sala. De novo, temos um fabricante de embalagens deve fabricar um lote de caixas retangulares com volume de 64 centímetros cúbicos. Se o custo é de 50 centavos por centímetro quadrado de material, determine as dimensões com menor custo. Então, vou fazer o desenho aqui. O desenho não vai ficar bom, é óbvio. Ficou aceitável. Minha caixa. Como não disse que é sem tampa, então vamos analisar como é uma caixa que ela vai ter tampa. Vamos chamar aqui de Z, aqui de X e aqui de Y. Veja que se a gente abrir isso daqui, vamos lá. Se a gente imaginar que a gente abriu essa caixa, a gente tem aqui, aqui, tem essa outra aqui, e vai ter a tampa, então é mais uma daquela grande aqui, ok? Volume, a gente sabe que tem que ser 64 centímetros cúbicos. Bom, como que eu calculo o volume dessa caixa? X vezes Y vezes Z tem que ser igual a 64. Veja, essa é a restrição que eu tenho. Então, é o que eu tenho. Então, já que a gente vai usar Lagrangiano, nossa G de XY, que é a nossa restrição, vai ser XYZ menos 64. Okay? E o que eu quero? Quero as dimensões com menor custo. Como que eu calculo o custo disso? Eu calculo a área e multiplico por 0,5. Então, o custo em função de x, y e z é igual a 0,5 vezes a área. Então, isso é 0,5 vezes. Como que eu calculo essa área? Calculo essa área mais essa área, então é 2 vezes essa área. Essa área mais essa área, 2 vezes essa área. E essa área mais essa área, 2 vezes essa área. Então vai ser 2 que multiplica
essa área. Bom, olhando aqui para o nosso desenho, é essa parte aqui, que é x, z. Mais 2 vezes essa área, que é essa mais essa. Isso aqui é z a altura, então é y, z. Mais 2 vezes a base, que é a base e a tampa, que é xy. Mais 2 vezes 0,5 dá 1, então função custo é só xz mais yz mais xy. Então a gente quer minimizar isso daqui, sujeito a essa restrição. Tá? Montando a lagrangiana, x, y, z e lambda. Vai ser a função que a gente quer minimizar, então xz mais yz mais xy. Veja que aqui a gente pode resolver por máximos também e mínimos, como a gente fez no exemplo lá da caixa antes, né? Porque a gente poderia isolar uma aqui, substituir aqui e aí encontrar os pontos críticos. É uma forma também, sem problema. Mas a gente quer utilizar multiplicadores de Lagrange, então é isso. Menos lambda vezes xyz menos 64. Gradiente de L igual a 0, então vai fornecer derivada parcial de L em relação a x, que dá z mais y menos lambda yz igual a 0. Derivada parcial em relação a y dá z mais x menos lambda xz igual a 0. Derivada parcial em relação a z, que dá x mais y menos lambda xy igual a 0. E derivada parcial em relação a lambda menos xyz mais 64 igual a 0. Agora a gente pode isolar lambda aqui em cada uma delas, né? Aqui a gente vai ter lambda igual, passa para cá esse termo, vai sobrar z mais y dividido por y z. Se a gente isolar lambda aqui, lambda vai ser igual z mais x dividido por xz. A gente isolar lambda aqui, a gente tem x mais y dividido por xy. Se lambda é igual a isso, posso igualar essas duas coisas. Então, daqui a gente tira aqui z mais y sobre yz. Tem que ser igual a z mais x sobre xz. Tem z aqui, cancela. Multiplicando y lá e x aqui, vai ficar com xz mais yx igual zy mais yx. Cancela, cancela. X é igual a zy, ou seja, daqui a gente tira que z igual a y. Agora a gente tem mais de uma opção, né, para seguir. Uma delas é, agora pega essa com essa. Tá? Iguala
essas duas. Se a gente fizer isso, a gente vai ter z mais y sobre yz igual x mais y sobre xy. Cancela o y, cancela o y. Então, zx mais yx é igual zx mais zy. Cancela esse termo com esse. Yx igual a zy. Então, isso me diz que cancela y com y, x tem que ser igual a z. Então, todas as medidas têm que ser iguais. Isso vai ter que ser um cubo. E quais são essas medidas? Utiliza a restrição para encontrar. Menos x ao cubo mais 64 igual a zero. Então, x ao cubo igual a 64, logo x igual a 4. Se x igual a 4, y igual a 4 e z igual a 4. Então, as medidas que minimizam esse custo são, para essas caixas, é fazer um cubo. Tomar todas as medidas iguais. Ok? E aqui a gente encerra a parte de derivadas parciais.